Show da Liberdade. Entrevista. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho a entrevista com a conselheira tutelar aqui de Caruaru, a Rafaela Barcelos, que vai falar com a gente sobre um assunto, né, que viralizou essa semana, que é a questão da adultização das crianças e responsabilidade dos pais, e também a gente fortalecer sobre o ECA, né? O ECA esse ano está completando 35 anos e tem tanta coisa ainda do Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente vê que não é feito, que não é cumprido. Aí essa semana viralizou um vídeo de um youtuber, né, o Felca, falando sobre essa questão da adultização das crianças. E esse vídeo tem mais de 30 milhões de acesso, né, de visualizações. Ele foi pauta da semana durante todos os dias na mídia nacional também. E o Ítalo Santos, o youtuber, né, que segundo informações ele está sendo procurado pela justiça, ele se pronunciou e ele disse pela primeira vez: sempre agir dentro da lei. Mas a gente vai conversar com a Rafaela, que vai esclarecer, que vai tirar dúvidas, que tem um importante trabalho no Conselho Tutelar aqui de Caruaru. Ela que é conselheira tutelar, enfrenta os desafios do dia a dia e vai esclarecer pra gente muitas dúvidas. Muito bom dia, Rafaela. Seja bem-vinda à Rádio Liberdade no programa Show da Liberdade. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Realmente é uma pauta que a gente vem sempre tratando no Conselho. Diariamente a gente recebe casos de situações muito similares, inclusive, principalmente com adolescentes, com essa promessa de fama, de status, de que o adolescente vai ser um outro influenciador digital. Porque para a criança, os exploradores sexuais, eles oferecem brinquedos, oferecem doce, um passeio, às vezes uma compensação financeira para os pais, quando eles também são coniventes, porque infelizmente sim, como foi apontado pelo próprio Felca, muitos pais são coniventes, né? São os pais mesmo que colocam os filhos nessa situação. Alguns pais, né? Outras situações, às vezes por falta de supervisão dos pais, os adolescentes acabam caindo nessa ilusão de ganhar um status, de ser um influenciador. E aí a gente vê em diversos cenários, né? Na música, em questões religiosas. Tem podcasts de adolescentes falando do quanto a escola não é importante, que é um absurdo ter que fazer faculdade, sabe? Então a gente está passando por um cenário muito delicado, de muita adultização e menosprezo pela educação, pela família. Enfim, é uma situação bem difícil. Exatamente. Inclusive, gente, para quem está chegando agora, a gente está entrevistando a Rafaela Barcelos, que é conselheira tutelar aqui em Caruaru. Estamos falando sobre um tema que viralizou essa semana: a adultização das crianças e a responsabilidade dos pais. O próprio Ítalo, né, ele que está com as redes sociais suspensas, ele foi denunciado por outro youtuber, que é o Felca, dizendo que ele adotava, né, algumas crianças e convivia com algumas crianças e se utilizava dessas crianças como uma maneira de fazer dancinhas com gestos obscenos nas redes sociais. E o Felca acabou fazendo essa denúncia. O vídeo passa de 30 milhões, pautou aí a imprensa durante a semana toda. Mas, inclusive, Rafaela, no Congresso Nacional, o que não para também de se falar é sobre isso. Vários partidos levantando, né, dizendo que tem que se criar PECs, medidas provisórias, mas a gente esquece. Eu não vi ninguém até agora, nenhum político, nenhum partido, falando que nós temos o ECA. O ECA esse ano completou 35 anos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda tem coisas que a gente sabe que não são cumpridas. Então, será que faz sentido, né, se falar em criar mais alguma coisa se não é cumprido algo que foi criado há 35 anos? E o que é que você acha também sobre essa situação, como você vem acompanhando? Então, faz sentido sim, porque a gente, né, com o passar do tempo, a realidade vai modificando. Então, assim, é preciso ir adaptando as leis conforme a necessidade.
E aí um PL que é o que está mais avançado, que ele é de 2022, né? Não foi algo que surgiu agora, ele inclusive já foi aprovado no Senado, é o 2826. E aí ele trata especificamente não só da proteção de criança e adolescente, mas também da regulamentação dessas mídias sociais sobre o uso dessas crianças. Tem diversos estudos que as próprias redes sociais elas fazem, mas não divulgam. Então, as redes sociais, o Instagram, o YouTube, o TikTok, o Twitter, todos eles sabem o quanto essas redes sociais são prejudiciais para as crianças e adolescentes que utilizam sem a supervisão dos pais e fora da idade adequada, e eles simplesmente ignoram, sabe? Não existe nenhuma política, não existe uma legislação que obrigue eles a divulgar esses danos que são causados a crianças e adolescentes. Mas eles têm esses dados, eles sabem do prejuízo que eles causam e não existe uma regulamentação para que isso seja tratado de uma outra forma. Então, assim, eu tenho visto, sim, que muitas pessoas têm falado, não adianta criar lei porque já existe o ECA. Mas, por exemplo, na Constituição Federal, o artigo 227, ele é um geralzão do que é o ECA. Então, aí, se fosse nesse sentido, se pensaria, não, mas na Constituição já tem lá falando que toda criança tem todos os direitos e tudo mais. Mas precisou do Estatuto para detalhar quais são esses direitos no âmbito da saúde, da educação, da assistência. E aí essas novas legislações, não todas, né? Mas esse projeto de lei, por exemplo, o 2826, ele fala especificamente sobre essa responsabilização das redes sociais, coloca limites sobre o uso, sobre a responsabilidade dos pais. Ele detalha situações. E aí, nesse mesmo âmbito, a gente também tem, no nível do estado de Pernambuco, a deputada Rosa Amorim, ela já teve um projeto aprovado ano passado, que ele também dá diretrizes. Porque, por exemplo, veja, esse influenciador Ítalo, ele tinha milhares de visualizações, milhões na verdade, né? Dentro desses milhões de visualizações e de seguidores, será que ali não tinha ninguém da rede de proteção, conselheiros tutelares seguindo, professores, assistentes sociais, psicólogos? Sabe como é que todo mundo tem tanta ciência disso e não consegue problematizar o que isso estava acontecendo? E essa legislação, esse projeto, essa lei, né, que foi aprovado, Sim. que foi de autoria da deputada Rosa Amorim, ela coloca justamente também informações para a rede de proteção de criança e adolescente, porque informação é tudo, né? A gente ter o conhecimento, a gente abrir a mente, os olhos, entender o que está acontecendo é extremamente importante, e aí a gente consegue isso através de informações. Um dos aspectos, um dos apontamentos dessa lei de 2024 é justamente isso também, sabe, de formação para toda a rede de proteção. E aí também tem outros projetos já em tramitação, em construção, e que a gente está caminhando junto e avaliando isso, pensando no melhor para criança e adolescente, porque precisa muito. O precisa dessa atualização, não é isso, Rafaela? Exatamente. Precisa dessa atualização. Mesmo. Perfeito, a colocação acho que é essa, é a atualização com a realidade que a gente vive. Que a gente vive então, hoje. Quando vem uma denúncia dessa, né, que traz à luz essa situação, é importante esse movimento, sabe? Tem algumas pessoas que estão criticando, estão falando só agora, mas que fale agora, sabe? Que em algum momento seja falado. E que seja falado e que as crianças, né, elas não sejam vistas como produto das redes sociais, né? Eu acho que fica como um produto nas redes sociais e o quanto isso pode prejudicar uma criança na vida adolescente, na vida adulta, levar isso para sempre, né? Trazer essa criança como esse produto. O que mais me chamou a atenção também nesse caso foi que o YouTube, o Ítalo, que está sendo, né, procurado pela justiça, que as redes foram banidas, estão suspensas, é que ele disse que tinha a autorização dos pais para fazer todas aquelas danças, tinha para fazer as festas, para essas crianças participarem. Ele disse que tinha autorização dos pais. Como você vê isso, né? Como você enxerga isso, até para a gente entender que a maioria dos pais
não se comportam assim, né? Não se comportam assim, que é dentro desse contexto específico. A gente não sabe a realidade, né, dessas famílias, dessas crianças, desses pais, mas ele tinha autorização. Você, como conselheira, o que é que você poderia dizer? Eu não tive acesso ao que seria essa autorização, porque por vezes também é autorização de participar de um Instagram, de uma atividade com influenciador, é uma coisa. Só que, com certeza, não existia uma autorização para exploração do corpo dessas meninas, né? E principalmente dessa Camilinha, né? Que desde os 12 anos de idade, ela teve a adolescência completamente roubada. Exato. E aí, quando chega esses projetos que falam sobre formação, é justamente para, na escola, a equipe técnica, os professores estarem aptos para conversar com os pais e trazer esse alerta sobre essas situações. E assim, aqui em Caruaru, a gente atende situações também. Eu, esse ano, já recebi denúncias que são similares a esse caso, sabe? Que não tem essa proporção, essa quantidade de seguidores, mas que a gente vê que tem pessoas que estão se identificando como agenciadores de influencer e trazendo esses adolescentes para esse meio, tirando eles de um caminho de estudo, de faculdade. E assim, uma vida tão dura para muitas pessoas, né, de tantas vulnerabilidades, do desejo de ter acesso a tantos bens, e que acaba ludibriando ou caindo na maldade mesmo de pais e mães que não entendem a problemática disso, dessa sexualização dos corpos, né? Tem uma outra pessoa que ele mostra lá a quantidade de indicações para pedófilos não, para exploradores sexuais, de um perfil que tem às vezes o que foi apontado muito foi essas dancinhas sexualizadas, mas a gente precisa entender também que a exposição das crianças, a gente quando coloca numa rede social, a gente perde o controle daquela imagem. Então pode ser uma criança na praia de biquíni normal, brincando na areia, mas infelizmente essa imagem pode ser usada por predadores sexuais. Não necessariamente o pai ou a mãe, ele colocou com essa finalidade, ele colocou uma imagem da sua criança brincando, mas as pessoas utilizam essas imagens também para saciar os seus absurdos comportamentos de predadores sexuais, que é o que de fato são. Isso. E a gente fica se perguntando como esse tipo de conteúdo é favorecido pelos algoritmos, não é isso, Rafaela? Exatamente. Ele até você mostra, né, como isso, rapidamente, com uma única pesquisa, todo o restante do conteúdo vem aparecendo. E esse projeto de lei 2826, ele aponta justamente isso, para que quando se identifique que algum algoritmo, alguma sigla, algum emoji ou algum GIF está sendo usado para identificação de crianças que podem ser exploradas sexualmente, a internet deveria logo banir. E é isso que um desses projetos ele coloca. Aí veja, a gente não tem nada específico assim, indicando que quando seja identificado que a conta seja cancelada. E aí, por isso que é a importância de novos, né, projetos de lei. Novos projetos de lei, atualização para o que acontece, né? O ECA completa esse ano 35 anos e, claro, quando ele foi criado, a internet existia para um grupo muito pequeno de pessoas. Não era como hoje, né? Que todo mundo com um celular, um smartphone, um iPhone na mão tem acesso e uma criança de 5 anos, ela já sabe fazer a conta e entra e sabe editar e sabe como mexer, e a gente não pode esquecer, né, que mais de 90% dos conteúdos das redes, eles são encaminhados pela própria plataforma, ou seja, TikTok, Instagram, eles vão encaminhando esses conteúdos pra gente. Na Câmara Federal, Rafaela, já são mais de
até o momento, né? São 12 novas propostas que foram apresentadas, que se somam a pelo menos outras 26 que já tramitavam na Câmara. E claro, esse assunto de regulamentar as redes sociais não é um tema de hoje. É um tema que já foi pauta, né, do Congresso Nacional, que foi retirado pelos próprios deputados e agora, como viralizou novamente, volta à tona. Então, 26 com 12, 38. São 38 propostas que estão lá tramitando, eles brigando para a gente ver o que de fato vai ser acoplado, que vai de fato ficar, para que na prática venha alguma regulamentação para a gente evitar esse tipo de situação que a gente está vivenciando. Exatamente. E assim, né, tem algo que está sendo muito comentado também nas redes sociais e que é uma reflexão que a gente coloca aqui para todos os ouvintes, né? Que as pessoas, os pais, infelizmente, têm construído o hábito de deixar os filhos sozinhos no quarto, trancados, sem você saber o que é que eles estão acessando nas redes sociais. E aí se faz uma pergunta, e aí eu vou colocar ela no contexto de Caruaru, que é: você deixaria o seu filho de 6 anos na Feira da Sulanca sozinho? Obviamente que não, né? Você deixaria o seu filho de 8 anos de idade dirigir um carro sozinho e achar que ele sozinho vai conseguir se proteger e vai conseguir conduzir sozinho e entender o que é melhor para si? Não vai. Então, da mesma forma é com a rede social, porque está se colocando uma criança num ambiente onde tem predadores sexuais. Está se colocando uma criança sozinha onde vai chegar todo tipo de conteúdo, porque não tem nada que impeça. Às vezes, chega a criança está lá jogando um joguinho mesmo, nada de adultização, mas do nada aparece lá um convite para alguma coisa, uma acompanhante, enfim, diversas questões que sexualizam e que, como é que isso chega? Como é que uma criança que está jogando um jogo, chega um anúncio de uma mulher com um corpo sensual, sabe? Então a gente precisa de fato dessa regulamentação das redes sociais para a proteção de criança e adolescente. Rafaela, eu quero agradecer, né, a sua participação conosco aqui no programa Show da Liberdade, na Rádio Liberdade. Você que trouxe esclarecimentos importantíssimos aqui pra gente. Eu gostaria que você deixasse também o número do telefone do conselho em que você atua, né? A região também que você fica também responsável, fica a par. Claro que é Caruaru como um todo, eu entendo isso, mas eu sei que os conselhos são divididos, obviamente, né? Se você puder deixar o número de contato de telefone aqui, porque quem está nos ouvindo, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, algum esclarecimento, entrar em contato com vocês. E muito obrigada por sua participação. Tá. Eu vou passar algumas informações. Uma é que, como é que faz a denúncia se eu ver algum conteúdo que está erotizando o corpo de criança e adolescente? Existe um site que ele se chama SaferNet. Esse site, ele é muito simples. Você coloca o link, copia lá o link do vídeo que você viu, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Twitter. Tem sempre os 3 pontinhos lá para copiar link. Copia o link e envia para esse site, que eles mesmos fazem toda a parte jurídica, de avaliação, de denúncia, porque a gente faz a denúncia diretamente pelos aplicativos, mas esse site, ele também faz essa apuração mais detalhada, porque por vezes o próprio Instagram, a gente faz uma denúncia e você vê que o conteúdo permanece lá, e é um conteúdo extremamente adultizado, né, que é criança e adolescente. E aí esse site denuncie.org.br, é muito simples, denuncie.org.br. Certo. E aí já abre na página, a única coisa que você digita é o link que você vai colar lá e faz um relato sobre o que tem. Curto, vídeo sexualiza corpos infantis, ponto. E envia. Esse site, ele já recebeu mais de 9 milhões de denúncias, não esse ano, mas assim, ao longo da vida desse site, ele já derrubou mais de 500 mil contas no Instagram, nas redes sociais de forma geral, com essas denúncias. É algo muito simples a se fazer. Pronto, vou reforçar que é o denuncie.org.br. Isso.
Para os atendimentos na sede, né, a gente está lá para fazer esse atendimento de orientação de segunda a sexta, de 7 às 6 da noite. Tem os telefones de plantão, que é durante o final de semana e durante o período noturno, e tem os fixos. Aí eu vou passar um fixo e um de plantão para não ter que passar os 8 números e acabar confundindo, né? Sim. É o 3101-0007. Certo. 3101-0007. Isso. E um celular para final de semana, pode ligar para tirar dúvida. À noite, pode ligar para tirar dúvida. É o 98384-3488. Ok, obrigada, viu, Rafaela, por sua participação conosco aqui na Rádio Liberdade. Conversamos no Show da Liberdade com a Rafaela Barcelo, conselheira tutelar, que trouxe muitas informações aqui no Show da Liberdade de hoje. Muito obrigada e até uma próxima. Show da Liberdade. Um show de programa.